Graças a Deus. Bom dia. Graças a Deus. Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, contra o tempo, cercado por meu Deus, meu Pai. Ore cantando e cante orando. Ouça agora minha oração. Responda, ó meu Pai. Só tu podes compreender-me. Outra vez, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouça agora minha oração. Responda, ó meu Pai. Só tu Podes compreender-me. é verdade, meu Pai. Só o Senhor pode entender cada um de nós. Cada um tem um problema. Cada um de nós carrega dentro do peito uma necessidade, um clamor, uma súplica. Sejam os pais pelos filhos, sejam os filhos pelos pais, ou entre os irmãos, ou entre o marido para com a esposa e a esposa para com o marido. Meu Pai, cada um tem uma necessidade urgente. Eu sei que o Senhor não faz mágica, mas o Senhor ouve a oração daqueles que te invocam com sinceridade, aqueles que rasgam a alma, aqueles que falam e as suas palavras vêm pingando sangue de dor, porque a alma está ferida, angustiada, abatida. Ó meu Pai querido, ouvi a voz do teu povo, que clama em teu nome, Jesus. Não é que nós tenhamos qualquer mérito para cobrar, exigir de ti o cumprimento da tua promessa, mas é pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvi o clamor desta mãe, deste pai, ouvi a súplica, o gemido de todos os que te invocam nas prisões, nas celas, nos hospitais, nas clínicas, nos leitos de dor, onde quer que alguém participe dessa transmissão, meu Pai, onde quer que esteja, no trabalho, em casa, na rua, ou jogado numa sarjeta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro do aflito, do ferido, do cansado, do sobrecarregado. Salva, meu Pai, manifesta a tua grandeza aqui, porque o Senhor, está escrito que o Senhor não tem prazer na morte, nem na morte do perverso. Então, meu Senhor, inclina os teus ouvidos para ouvir a súplica do teu povo, que fala exatamente o que está a acontecer dentro de si, dentro da sua alma. Em nome do Senhor Jesus, fale, minha amiga e meu amigo, fale você mesmo com Deus, porque ninguém melhor do que você sabe exprimir o que está a passar dentro da sua alma.
Fale com Deus aí onde você está. Ele ouve a sua oração. Ele ouve. Todos os que o invocam são ouvidos por Ele. Então fale com Ele aí, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, ó meu Pai, só tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me. Senhor, vem ajudar-me Nesta longa caminhada. nesta longa caminhada. Senhor meu Deus. Senhor. Meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, ó meu Pai, só tu podes compreender-me. Outra vez, você. Senhor. Ouça agora a minha. Responda. Preste atenção, minha amiga, meu amigo. Uma das coisas que tem acontecido, e com frequência, é que na hora da oração, na hora que você fecha os seus olhos e começa a pensar e exprimir para Deus a sua aflição ou aflições, também vem aquela voz de dúvida que o diabo sopra. Mas quem é você? O que você está a fazer aqui? Você não merece. Fez isso, fez aquilo. Ontem você fez isso, você fez aquilo. Então, o diabo, o tentador, ele procura abafar a sua fé, a nossa fé. Como? Com dúvida. Uma dúvida já deixa a pessoa insegura, não é a verdade? É ou não é? Você faz um negócio com dúvida, você pode ter certeza, o negócio vai dar errado. Por quê? Porque entrou a dúvida. Onde há dúvida, há medo, há insegurança. E é isso que o diabo quer que você sinta, você venha sentir essa insegurança, esse medo, para que a sua oração seja inválida. A sua oração perde força, porque será que Deus me ouve? Será que Ele está me vendo? Entrou a dúvida, então você fica dividido entre a dúvida e a fé. E é claro que quando há essa divisão, a dúvida prevalece. Não é verdade? É ou não é? Então, você tem que ver o seguinte: Deus é o mesmo.
Ele é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente. E fará sempre, porque Ele é o mesmo. Então, todos os que o invocaram no passado, oh meu Deus, eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu a oração, e ouve a oração de todos nós, mesmo você. Não interessa se você fez as coisas mais erradas possíveis, mas você fez as coisas erradas movido por um espírito imundo que estimulou, que fez você tomar aquela decisão. Não é assim que funciona? As pessoas às vezes tomam decisões erradas, nós tomamos decisões erradas, movidos pela dúvida, por um espírito de dúvida. E aí fazemos a coisa errada. Mas Deus sabe da sua sinceridade. Ele conhece a sua sinceridade. Ele sabe quando você está a falar com sinceridade. E mesmo que você tenha falhado, errado, feito coisas erradas, Ele ouve a sua oração. Amém? Jesus disse assim, presta atenção. Vinde a mim, o quê? O quê? Todos. Vinde a mim, todos. Quando Deus fala todos, Ele não está excluindo ninguém. São todos. Amém? Todos os pecadores, todos os que estão errados, enfim, não interessa. Cheios de dúvida, todos. Vinde a mim todos. E qual é a necessidade? A pessoa que tem necessidade. Todos os que estão necessitados. Vinde a mim todos os cansados, oprimidos, afligidos, e eu vos aliviarei. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Só porque você veio na igreja, ainda que alguém trouxe você quase que amarrado, você veio para agradar a pessoa, a alguém, não importa, mas você veio, você está aqui, Deus trouxe você aqui. E se Ele trouxe você, porque Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir a expressão de fé, de confiança sua para com Ele. Só isso, é isso que Ele quer. Ele não exige que nós sejamos santos, santinhos, não, porque todos nós falhamos. É ou não é? Hein? É ou não é? Então, se eu aponto o dedo para você, tem 4 dedos apontados para mim. Então, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas, qual é a diferença entre pessoas e pessoas? Qual é a diferença entre aqueles que recebem daqueles que não recebem? A diferença é a seguinte: os que recebem foram sinceros. Oh, meu Deus, olha, eu errei, eu falhei, eu fiz o que eu não tinha que fazer, mas eu estou aqui agora. Tem misericórdia de mim. Amém? E o bacana, Jesus conta em uma parábola, ele fala que 2 homens subiram no templo para orar, o templo de Salomão. E então, um era um religioso, praticante. Ele era religioso, praticante. Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou igual aquele ali, ó, que é pecador. Apontou o dedo para o pecador.
eu dou o dízimo da minha renda, eu faço as minhas orações, os meus jejuns, eu não roubei, eu não roubo, eu não adulterei, enfim, eu cumpro os meus deveres para contigo. E então Jesus volta-se para o pecador, e na oração do pecador ele diz assim: ó Deus, eu não sou digno que o Senhor ouça a minha oração. Eu não sou digno. E ele era um pecador dos grandes, porque ele era um coletor de impostos. Coletor de impostos naquela altura, se ele cobrasse, batesse na sua casa, na sua porta, para cobrar o seu imposto, e você não tinha dinheiro para pagar, então ele levava seu filho e sua filha para vender e pagar o imposto seu. Ele tinha que levar dinheiro, então ele era mau. Mas, mesmo assim, Jesus disse que esse pecador foi ouvido, foi justificado, foi perdoado diante de Deus. E o outro que era religioso, etc., não. Entendeu? Então, veja que Deus é justo. Ele não olha para os nossos pecados, mas Ele olha para a nossa... O quê? Sinceridade e fé. Sinceridade, fé. Ele olha para isso. Amém? Entenderam? Se você é sincero, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele ouve a sua oração. Amém? Então, vamos fazer isso agora. Você vai orar por si, você vai falar com Deus o que está a se passar consigo. Você vai falar com Ele. Em nome de Jesus. Você fala, ó, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, presta atenção. Quando você fala assim, ó Deus, em nome de Jesus, quer dizer, em nome do teu filho. Eu venho em o nome do teu filho. Se alguém bater a sua porta, em nome do seu filho, você vai dizer não? Você vai fechar a porta? Você vai virar as costas? Não. Imagine o Filho de Deus que deu a vida por nós. Amém? Então você vai falar em nome de Jesus. Se você não falar em nome de Jesus, então você não tem Jesus como seu Salvador, o seu intercessor, o seu mediador, a pessoa que garante a resposta de Deus para você. Mas se você tem Jesus, você pode ter certeza, Ele ouve a sua oração. Amém? Então o segredo, qual é o segredo? Qual é o segredo? Nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém? Só em falar em o nome de Jesus, as portas se abrem, as portas dos céus. Feche os seus olhos para concentrar a sua fé e fale com Deus em o nome de Jesus. Faça isso aí agora. Eu posso orar por todos vocês, eu vou orar, vou continuar orando, mas é bom que você ore, porque você sabe o que está a passar. Só você sabe da sua dor, eu não sei. Fale com ele agora.
Graças a Deus. Graças a Deus. Se você tem certeza que Jesus ouviu a sua oração, então pode sentar. Isso. Você crê que Ele ouviu? Então, fique tranquilo, porque Ele ouviu. A crença é a fé que nos dá segurança de que Deus ouviu a nossa oração. Antes de nós trazermos a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção nesse testemunho, porque você vai verificar, você vai conferir como Deus faz a obra dele. Como Deus se manifesta para nós. Veja só. Isso é muito forte. O rapaz, bandido, traficante não, drogado, entrou na igreja universal para roubar e, em dado momento, ele derrubou o pastor e, por um triz, não o enforcou, não o matou enforcado. Olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa. Por favor, pode rodar o testemunho agora. Eu invadi a Igreja Universal para assaltar. Anunciei o assalto ao pastor e ele tentou fugir nesse momento. Eu segurei ele pela camisa, derrubei ele. E com a própria gravata, eu enforquei o pastor em cima da escada do altar. E o pior de tudo era que a minha mãe era membro dessa igreja. Agora imagine a minha situação. É um local onde eu fui acolhida, aonde eu cheguei com a minha vida totalmente destruída em todos os sentidos, e eu tenho que passar por essa vergonha, por essa humilhação de ver o meu filho entrar na igreja e tentar tirar a vida do pastor. Ele foi criado na igreja, ele cresceu na igreja, fez parte da EBI, da Escola Bíblica Infantil, foi cuidado espiritualmente, teve a oportunidade de conhecer a palavra, eu sempre criando ele na presença de Deus. E eu sou formada em gestão hospitalar, em jornalismo, exerço hoje a função de redatora e tentei de todas as formas blindar o meu filho desse mundo, mas infelizmente não deu certo, porque chegou o momento que eu tomei o conhecimento de que ele estava usando drogas. E ali o meu chão se abriu, porque eu entrei em desespero. E eu fui para casa, chegando em casa, fui conversar com ele, né, para saber de fato o que era que estava acontecendo. E eu me ajoelhei aos pés dele, né, pedindo e perguntando o porquê daquilo. E ele friamente, ele segurou nos meus braços, nos meus ombros, me levantou, olhou nos meus olhos e falou: eu estou usando droga e é isso que eu quero. E a partir daí foram uma série de situações que eu comecei a passar por ele. Mudei vários endereços, ele chegou a ser preso. Foi quando eu comecei a praticar pequenos assaltos, pequenos furtos. Foi o tempo que eu adquiri uma arma e com essa arma eu comecei a fazer assaltos maiores. Comecei a invadir lojas, estabelecimento, lotérica, posto de combustível. Eu era tão frio que durante os assaltos eu tranquilizava a vítima. Eu dava um bom dia, dava uma boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é um assalto, não se mexa, eu não quero ferir ninguém, vai dar tudo certo. De tão frio que eu era.
E detalhe, quando ele estava preso, ele falava, mãe, coloca um advogado para me tirar daqui, eu vou mudar. E nós nos organizamos e colocamos um advogado e tiramos ele. No mesmo dia que ele foi solto, ele voltou lá para aquele grupo de amizade, no mesmo dia. Eu fui uma das vítimas dele, né? Porque como ele sabia que eu era membro da igreja, frequentava a igreja, eu devolvia os meus dízimos, as minhas ofertas, então várias vezes ele foi até a Bíblia lá, abria a minha Bíblia e ia lá para poder pegar os valores que tem dentro dos envelopes. Ele fez isso várias vezes. Então assim, eu passei muito por isso também, pegar minhas coisas dentro de casa e vender, pegar minhas coisas dentro de casa e quebrar, eu ser despejada dos locais onde eu morava por conta dos comportamentos que ele tinha, que ele era muito agressivo, ele era muito perverso. Chegou a guardar arma dentro da minha casa. Foram quantos anos de luta? Foram mais de 10 anos, pastor, de muita luta, muito choro. Eu já tinha o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa base. O Espírito Santo, ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa estrutura. Sempre orando, ungia, levantava de madrugada, consagrava a vida deles para Deus, mesmo que eu não visse ele, que ele estivesse distante, eu sempre eu adquiri um hábito de estender as minhas mãos e eu falava, chamava o nome dele, Jairson, eu lhe abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu orava, mais aparentemente ele não mudava, porque estava sempre surgindo notícias ruins, né? Olha, o seu filho assaltou, olha, eu vi o seu filho ali usando droga. Eu ia para a igreja, quando eu voltava no meio do caminho, às vezes eu via ele sem camisa de noite, e eu via o meu filho se transformar em um monstro. Então foi ali que eu tive a ideia, né? Eu convidei o meu primo, a outra pessoa, e chamei ele e falei para ele o seguinte, ó, vamos assaltar uma igreja. E aí ele falou, que igreja? Aí eu respondi para ele assim, a Igreja Universal. Mas amanhã não é de lá? Aí eu falei, a gente vai invadir a Igreja Universal. E assim aconteceu. Eu invadi a igreja, na hora o pastor ficou desesperado, agoniado, abriu a porta do escritório e tentou correr. Então, quando ele tentou correr, eu peguei ele pela camisa e derrubei. Foi quando ele caiu na escada do altar, na escadaria do altar. Foi quando eu peguei a gravata do pastor, arrodeei no pescoço dele e comecei a enforcar. Ele ficando roxo e eu apertando. Então, naquela hora, foi que eu ouvi uma voz, o meu primo falou, faz isso não, para. Foi quando eu larguei, deixei ele lá na escadaria do altar, meio desmaiado, e prendemos fogo. Quando eu tomei conhecimento, foi um misto de vergonha, de humilhação, de dor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. De alguma forma, essa história acabou vindo assim à tona. Algumas pessoas tomaram conhecimento e eu fiquei assim com muita vergonha. Eu ainda fico com vergonha. Tenho vergonha de falar. Essa é a verdade. Você não lembrava do período que você esteve na igreja, na IBI? Não, senhor. Eu não lembrava. Se eu pudesse voltar, não fazia mais. Pedia desculpa, perdão. Quando eu percebi que assim, ele estava no auge mesmo, eu não tinha mais o que fazer. Eu já vinha orando, eu já vinha fazendo corrente, eu já tinha feito propósito, eu já tinha feito jejum. Então eu falei, não, só tem que ser algo extremo, algo maior. E aí veio a fogueira santa. E aí eu olhei para o altar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou sacrificar? E ninguém disse nada, foi o que veio aqui. Quando veio na minha mente, quando veio no meu coração, eu falei, é isso, eu vou fazer e acabou. Quando eu subi no altar, eu subi como Ana, né? Com o meu verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício ali simbolizava a alma, a salvação da alma do meu filho. E passado o sacrifício, as coisas começaram a piorar. Aí ele conheceu a atual esposa dele e aí começou todo o sofrimento com ela também. Então foi quando a minha esposa começou a ir na igreja, começou a pegar firme, começou a obedecer.
E um dia ela foi para a igreja, um domingo de manhã, e quando ela voltou, estava em casa, e ela falou assim para mim: tá vindo um pessoal da evangelização vir fazer uma visita para você. O pessoal chegou, me fez o convite, foi no início da pandemia. Nesse tempo, nesse período, foi onde teve o culto online, que foi a reunião com o bispo Sérgio Corrêa. E eu participei dessa reunião, parti do pão, e no final dessa reunião, o bispo Sérgio Corrêa falou o seguinte: você que está aí vivendo no erro, se você morrer desse jeito, a sua alma vai para o inferno. Então, nesse dia eu tremi na base, eu tremi. No outro dia de manhã, eu procurei a igreja, conversei com um pastor, o pastor me orientou o que era o batismo, e foi quando eu aceitei e eu me batizei. Passaram-se o tempo, foi quando eu ouvi uma mensagem do bispo Macedo que falava assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então isso mexeu comigo, eu fiquei pensando, e eu não queria voltar para aquela vida. Foi quando eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer voto, propósito. Então um dia, no dia 10/10 de 2022, eu fui sincero com Deus. Eu não orei, foi literalmente uma conversando. E eu falei: meu Deus, eu ouvi o bispo Macedo falando que aquele que não tem o Espírito esse tal não é dele. Então, se eu estou aqui sem o teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar. E não é isso que eu quero. Eu quero permanecer. Eu quero ir até o fim. Então, foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui ali tomado por uma paz, uma certeza, uma certeza. Não foi emoção, não precisou fundo musical, nada disso. Só aquela certeza que o Espírito Santo, ele estava comigo. Esse filho é o filho dos meus votos. Hoje eu não me preocupo mais. Então o altar ele funciona. Hoje eu sirvo a Deus, hoje a minha família também está no altar, os meus filhos, eu tenho um filho no FJU, 2 filhas no FJU, tenho um no FTU, e hoje eu dou troco no diabo. E foi o altar que ele subiu para tirar a vida do pastor. O mesmo altar que eu subi para sacrificar pela alma dele. E o mesmo altar que hoje ele sobe para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo altar que ele subiu para tentar tirar a vida do pastor. Foi o altar que acolheu ele. Graças a Deus. Amém? Não há impossíveis para Deus. E nem para aqueles que creem na sua palavra. Amém? Não há. Veja que não foi mérito da parte dele, nem da mãe dele, mas foi uma atitude de fé. Atitude de fé. Deus fala assim, na sua palavra: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. O texto sagrado está aí escrito. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. 3 vezes o Senhor dos exércitos fala Senhor dos exércitos. O que significa isso? Senhor dos exércitos, ele não precisava nem falar dos exércitos, ele é o Senhor. Ele não precisava falar 3 vezes, ele é o Senhor.
é o único Senhor. É um único Senhor, não existe outro Senhor. Todos os senhores deste mundo são servos, morrem, são nada. Todos os senhores deste mundo são nada. Só Ele é Senhor e eterno. Dos exércitos, quer dizer, os exércitos de anjos. Um anjo só já faz a diferença. Imagine os exércitos de anjos. Ele é o Senhor. Então, quando Ele diz, tornai-vos para mim, Ele está dizendo, volte-se para mim, e eu me voltarei para vós outros. Amém? É uma questão de lógica, de inteligência, matemática. Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Amém? Está claro isso? É difícil isso? Mas as pessoas acham até impossível se voltar para Deus. Por quê? Porque o coração não quer se sujeitar a Deus, à vontade de Deus. O coração humano já é rebelde por natureza. Esse coração quer satisfazer aos seus desejos. Não quer servir a ninguém, quer ser livre, quer ser dono da sua razão, dono do seu destino. Não quer se submeter. Enquanto a pessoa não tomar uma decisão, porque, coloca aí o texto, quando Deus fala, tornai-vos para mim, Ele está dizendo que isso é possível, só você pode tornar-se para Ele. Você pode tornar-se para Ele. Se você não tornar-se para Ele, não se voltar para Ele, é porque você não quer. Não é porque você não pode, você pode. Todos podem. Todos podem. Pode ou não pode? Ou tem alguém que diz, eu não posso. Não, todos podem. O difícil é obedecer a palavra de Deus. O difícil é contrariar o próprio coração, porque o coração quer satisfação, quer satisfazer si próprio, não quer obedecer a ninguém, quer fazer o que bem entende. Mas, quando a pessoa usa a inteligência e diz, não, eu quero ser visitado por Deus, por exemplo, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Quer dizer, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Voltar é isso aqui. Você está andando numa direção. Quando você torna para direção diferente, você dá um giro de 180 graus e volta para Deus. Você pode fazer isso. Não interessa quão errado você tem vivido, mas se você se voltar para Ele agora Ele se volta para você. Vai mudar a sua vida. Você precisa sentir para obedecer? Hein? Não. Você só precisa tomar atitude de obedecer. Só isso. Veja que esta senhora, ela estava na igreja há muito tempo, 10 anos, e o filho era bandido. O filho era bandido. E não resolvia o problema. Como é que ela foi resolver o problema? Agora é tudo ou nada, eu vou para o altar. Então ela pediu a Deus a direção, meu Deus, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para ser atendida nesse pedido? É o meu filho. Seja ele bandido ou não, é meu filho, eu amo.
Nós temos filhos, é ou não é? Você tem entes queridos, eu tenho também. E o que nós temos que fazer? Qual é a situação? O que o Senhor quer que eu faça? Oh, meu Deus, me diga o que o Senhor quer que eu faça. Qual é o sacrifício que o Senhor quer? O maior sacrifício que a pessoa faz é se voltar para Ele, para Deus. É se sujeitar o seu coração, sujeitar as suas vontades à vontade dEle. Quando você faz isso, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Por isso, essa mãe hoje está sorrindo, porque ela alcançou no altar aquilo que só Deus, só o milagre, só a mão de Deus. É ou não é? Só a mão de Deus poderia fazê-lo. Então, você que está aqui, eu queria que todos curvassem a cabeça, por favor. Feche os seus olhos, curva a cabeça. E eu queria fazer uma oração em favor das pessoas que dizem, olha, ô bispo, eu estou nessa situação. Eu só tenho perdido na vida. Toda a minha vida, eu só tenho perdido. Às vezes eu ganho um pouquinho, mas logo mais na frente eu perco tudo, é pior. Eu tenho vivido uma vida desgraçada, essa é a palavra. É feia, mas é a realidade. A minha vida tem sido um desastre, um fracasso. E eu quero eu quero uma mudança. Eu quero me voltar para Deus. Então, eu quero lhe garantir que se você se voltar para Deus aqui e agora, Ele vai se voltar para você. Ele vai dar a mão a você e vai guiá-la, de acordo com a vontade dEle. Se você quiser, se você estiver disposto a se voltar para Ele agora, vem aqui à frente, no altar, colocar a sua vida, voltar-se para Ele. Ainda com a cabeça curvada, por favor, para ninguém olhar para ninguém, para que as pessoas fiquem à vontade e tomem uma decisão pessoal. Isso. Qual é o seu maior sonho? Qual tem sido o seu maior sonho? Então, Deus vai realizá-lo na sua vida. Mas primeiro você tem que colocar a sua vontade sujeita a Ele. Você tem que sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Está claro isso? Você tem que sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. Porque você não pode andar com Deus e satisfazer a sua vontade. Não, você tem que deixar a sua vontade aos pés da cruz. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, não apenas por essas pessoas que estão aqui à frente, junto do altar, mas também por aquelas que estão a participar desta transmissão, seja no presídio, no hospital, numa clínica, em casa, no trabalho. Oh, meu Pai amado e querido, quantos pais estão a viver essa dor que esta mãe manifestou. E como ela resolveu o problema, meu Pai, dá uma direção, uma instrução, uma inspiração. Foi o que ela pediu para o Senhor. Me diga, o que é que o Senhor quer que eu sacrifique no teu altar? Eu estou pronto para sacrificar. Dá a direção para essas pessoas, meu Pai, para que elas venham sacrificar pela alma da filha, do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, quem quer que seja, que está a sofrer, que está a gemer junto com ela.
Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Agora mesmo, meu Pai, visita essa pessoa que está diante do teu altar e também aquela cujo coração está em casa, sofrendo, gemendo e também se entrega a ti. Venha até ela agora, meu Senhor. Venha até essa criatura agora e faça acontecer aquilo que o Senhor tem prometido. O Senhor disse: tornai-vos para mim, volte-se para mim, e eu me voltarei para vós outros. Meu Pai, é a tua palavra, não é a minha palavra, é a tua palavra, a tua voz. Lembra que o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai, e eu farei de ti uma grande nação. Abraão, na mesma hora, saiu, e o Senhor começou a guiá-lo, e fez dele bem-aventurado, um homem feliz. Morreu em ditosa felicidade, ele morreu com ditosa velhice. Meu Pai, o Senhor honra a tua palavra, porque a tua palavra é a tua honra. Se nós que somos homens gostamos de honrar nossa palavra, imagine o Senhor. Então agora mesmo, honra a palavra do Senhor para com essas pessoas que estão aqui à frente, dizendo: eis-me aqui, eu sujeito a minha vida, minha vontade, à tua vontade. Então volte-se para essas pessoas, meu Pai, aqui agora. Faça com, ó Espírito Santo, acontecer o inusitado, acontecer a transformação, porque nós temos ouvido falar de ti, mas nós queremos ver a tua grandeza na vida do teu povo. Não é possível, meu Pai, não é admissível que nós, teus servos, venhamos anunciar a tua palavra, orar, clamar, ensinar, orientar o teu povo e não haja resposta. Não haja resposta. Nós não aceitamos isso, meu Pai, porque nós pregamos a tua palavra, oramos em cima da tua palavra, nós te clamamos em cima daquilo que o Senhor prometeu. Não merecemos nada, mas por causa da tua promessa, o Senhor disse: volte-se para mim e eu me voltarei para vós outros. Então volte-se para essas pessoas que estão aqui agora, ou que estão em casa, que estão nos hospitais, presídios, onde quer que haja alguém neste momento perdido por esse mundo afora e que se volta para ti. Então agora mesmo, meu Pai, venha ao encontro delas e faça acontecer a transformação. Ó, meu Pai amado, ouvi a súplica, o gemido, ouvi o clamor dessa pessoa. Fale com Deus agora, você. Fale o que está a passar dentro de si. Fale com Ele, chore, clame, fale com Ele forte. Eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais essa situação que eu tenho vivido. Fale com Ele, isso mesmo, reclame. Ó, meu Pai, eu estou aqui agora no teu altar para clamar, para te pedir que o Senhor volte-se para mim, eu sei que eu sou um pecador, mas o Senhor disse: volte-se para mim, e eu me voltei para ti. Agora eu quero ver a tua resposta. Venha. Isso, fale com Deus, isso mesmo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus, o Senhor ouve a oração dessa pessoa, o Senhor escuta. É a tua palavra que não pode voltar vazia, meu Pai. Nós não estamos aqui em nome de uma religião
ou de um homem qualquer, mas no nome do nosso Senhor Jesus. É diante desse nome, e é por esse nome que nós invocamos o teu nome agora, meu Pai, e precisamos de uma resposta, porque essa pessoa entrou aqui hoje com a vida arrasada, mas ela ouviu falar de ti, ela ouviu falar de um Deus que ouve, que o Deus que diz: tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. É o que essa pessoa faz agora. Ela se torna para o Senhor com a alma angustiada, com a alma afligida, com a alma triste, amargurada. Mas o Senhor prometeu que aquele que invocar o teu nome na angústia, o Senhor o livrará. Então agora, meu Pai, este é o momento do Senhor trazer o livramento para essa senhora, para este homem, para esta pessoa que tomou essa decisão, porque ninguém pode decidir por ninguém, somente cada pessoa é que tem que fazer a sua escolha diante daquilo que ouve da tua palavra. Essa pessoa ouviu a tua palavra e veio aqui ao altar para se entregar a ti, meu Pai. O altar que é o lugar onde o pecador se entrega, onde o aflito, o sofrido, o desesperado, o doente, aquele que não tem paz, que não tem alegria, o altar é o lugar para receber essa pessoa. Os acidentados da alma, os desprezados neste mundo, os rejeitados, aqueles, meu Pai, que vivem humilhados neste mundo, que chegam ao teu altar, são recebidos, são transformados, como nós vimos no testemunho de uma pessoa, meu Pai, que chegou ao teu altar e foi transformado numa nova criatura. Que isso aconteça aqui agora, na vida desta senhora, na vida deste homem, que isso aconteça aqui agora, meu Pai, porque ninguém pode mudar o coração de ninguém. Uma mãe não pode mudar o coração do filho, uma mulher não pode mudar o coração do marido, não, ninguém tem o poder para mudar a vida de alguém, mas o Senhor tem esse poder. O Senhor pode, o Senhor transforma. O altar é o lugar para onde o Senhor chama aqueles que querem uma nova vida. O altar é para socorrer aqueles, meu Pai, que têm vivido uma vida sofrida, amargurada, uma vida de dor e de sofrimento, e o Senhor dá uma vida transformada, o Senhor dá uma vida nova para aquele que clama. Ó Espírito Santo, então venha nesta hora receber a vida desta pessoa que se entrega a ti nesta hora. O Senhor ouve a esta oração. Essa pessoa quer te conhecer, meu Pai. Ela já ouviu falar de ti, já ouviu tantas vezes, mas agora ela quer conhecê-lo, ela quer ter uma experiência com o Senhor. E isso é o que o Senhor mais deseja. Então faça isso agora, ó Espírito Santo. Venha revelar o Senhor Jesus para esta senhora, para este homem, essa pessoa que já em outras ocasiões, meu Pai, chegou até mesmo a pensar em morrer, em desistir da vida. Quantas vezes esses pensamentos surgiram na cabeça dela? Quantas vezes ela disse: não vale a pena viver, não vale a pena continuar dessa forma. Mas hoje o Senhor se revela para ela, o Senhor muda a vida dela. Fale com o Senhor Jesus, fale com Ele: Senhor, eu quero te conhecer, eu tenho ouvido falar de ti, eu tenho ouvido falar do teu poder, eu tenho ouvido falar da tua palavra, mas eu quero hoje conhecer a ti. Fale isso com Ele: eu quero conhecê-lo, eu quero ter um encontro com o Senhor hoje. Eu não aceito sair daqui a mesma pessoa, não aceito. Diga isso para Ele agora, porque Ele quer se apresentar a você. Então fale com Ele neste momento, em o nome do nosso Senhor Jesus. Fale com Ele. Ele ouve a sua voz, Ele escuta as suas palavras.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, revela-te para esta pessoa agora, ó Espírito Santo, revela-te para ela, torna esse homem uma nova criatura, esta senhora, meu Pai, faça mudar hoje a vida desta pessoa, em o nome do nosso Senhor Jesus. Conhecer, eu vim te conhecer. Cante bem alto, me faz te conhecer. Faz te conhecer. O Espírito Santo será derramado sobre a sua vida agora. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, Não conhece a Deus, recua, recua na batalha. mas quem conhece vai, pois Ele não falha. Pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Agora você vai receber o Espírito do nosso Pai. E se você quiser, fique de pé para adorar o nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador, que é digno de toda honra e toda glória. Se você diz assim: eu já tenho o batismo com o Espírito Santo. Se você já tem, você então traz dentro de si um fogo, um desejo de amar, de adorar o Senhor Jesus, e você faz isso de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o entendimento. Você não é frio no seu louvor. Se você tem o Espírito Santo, você não é frio. Você fala, você adora, você louva a Deus. E se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, você pode pedir a Ele. Peça a Jesus que te dê o Espírito dele. Se você quer hoje, amiga, amigo, receber o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Ele. Foi isso que nós ouvimos hoje no testemunho. Eu preciso do Espírito Santo. Então, se você quer, venha também ao altar para receber o Espírito de Deus. E se você já tem o Espírito Santo, então adore o Senhor Jesus. Adore-o de todo o seu coração. Adore ao nosso Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória. Fale com Ele aí agora. Fale com o nosso Senhor. Ele ouve, Ele recebe o seu louvor e a sua adoração. É só você falar com Ele, que Ele te atende. Ele atende a sua voz, Ele atende as suas palavras, Ele atende a sua oração, seu louvor agora. Então, meu Pai, agora é o momento de fazer o Espírito Santo ser derramado aqui sobre o teu povo. Porque se essa pessoa não receber o Espírito do Senhor, se ela não receber, então, meu Pai, ela não terá a segurança da salvação, ela não terá forças para suportar as lutas. Então faz derramar aqui agora o Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus. Receba agora o Espírito do nosso Senhor Jesus. Ele derrama, o nosso Senhor Jesus faz derramar aqui e agora o Espírito dele. Então receba agora, amiga, amigo, receba o Espírito Santo aí agora. Receba o Espírito do nosso Senhor Jesus. Senhora, senhora, receba agora aí o batismo com o Espírito Santo. Ele vem sobre você agora e você vai conhecer o nosso Deus. Você vai conhecê-lo agora, porque o Espírito Santo é derramado
sobre você, é derramado sobre a sua vida agora. Receba então, fale com Ele, fale: eu quero o teu Espírito. Se você não recebeu, fala: oh meu Deus, me dá o Espírito Santo. Eu não posso sair daqui hoje sem o Espírito Santo. Fale aí agora. Se você quer o batismo, fale aí agora. Se você não recebeu, então, se quiser receber, então pode vir aqui ao altar para que você receba o Espírito do nosso Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, vem neste momento, meu Senhor, faz derramar a tua presença aqui agora. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó digno de toda honra, ó digno de toda glória, digno de toda adoração. É o nome do nosso Pai. O teu nome é santo, santo, santo. Santificado seja o Senhor em nossas vidas. Santificado, santificado, digno de toda adoração, digno de toda glória, digno de todo louvor. Aleluia. Receba a nossa adoração. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o nosso Senhor, é o nosso Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso, ó Senhor. Fale com Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo, então a sua alma se enche de gozo e você louva, você fala com Jesus, você adora o nome dEle. Toda a igreja do nosso Senhor adora ao nome dEle. Aleluia. Ó Espírito Santo, venha sobre todos agora. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para ter a mão Que me segura? Sou tão pobre criatura, Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. nem mesmo sei quem sou. Cante bem alto, mas tu, Jesus, Mas tu, Jesus, tu me fizeste entender tu me fizestes entender que para ti sou precioso, para ti sou precioso, que para ti tenho valor. para ti tenho valor. Tu és virtude e beleza. Tu és virtude e beleza. Tu és a própria Tu és natureza. a própria natureza. Tu és consolo. Tu és consolo. Tu és amor. Quem sou eu Quem sou eu para merecer uma coroa? para merecer uma coroa? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Quem sou eu para ser na vida um vencedor? Ah, quem sou eu? Ah, quem sou eu para clamar e ser ouvido? Para clamar e ser ouvido, E através do meu gemido através do meu gemido, mover a mão. mover a mão de um rei, Senhor. Mas tu, Jesus, Mas tu, Jesus, tu me fizeste entender que para ti sou precioso. para ti sou precioso. A sua alma é preciosa. E para ti tenho valor. Sim, minha amiga, meu amigo, você tem valor para Jesus. Poder, Tu és virtude. tu és virtude e beleza. Tu és a própria natureza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo.
só vocês agora, mas tu, Jesus, tu me fizeste entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, tu és a própria natureza, tu és consolo, tu és amor, tu és amor, ó Espírito Santo. Essa canção realmente é uma expressão da nossa alma. Nós não temos merecimento nenhum, mérito algum, mas o nosso Senhor, por meio dele, pela fé no nome dele, nós passamos a ter o direito de chegar diante de ti, ó Deus, e falar e pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo por causa do teu filho, meu Pai. O teu filho que ali no jardim do Getsêmani derramou sangue, grandes gotas de sangue por cada um de nós. O teu filho que naquele jardim experimentou a agonia, a mais terrível e profunda tristeza que alguém jamais sentiu, não na proporção que o nosso Senhor sentiu. Naquele jardim, ele sofreu com a solidão, ele foi traído, ele foi entregue aos malfeitores, aos seus algozes, e tudo sofreu, tudo padeceu, para que hoje nós pudéssemos ter acesso por Ele, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. Ele gemeu, nosso Senhor gemeu, sofreu, naquele jardim. Naquele jardim, Ele suportou a agonia, por nossa causa. O Senhor faz aquilo que ninguém é capaz de fazer. O Senhor transforma o interior. O Senhor dá vida. Ó, meu Senhor, não existe nada melhor do que buscá-lo, do que adorá-lo. Então que venha o teu Espírito sobre o teu povo. Que venha o Espírito Santo, não por merecimento nosso, meu Pai, não, mas pelo nosso Senhor, pelos méritos dele, do nosso Salvador, porque nele nós somos justificados. No nosso Senhor, nós passamos a ter direitos por causa dele, da fé nele. Então, faz derramar o teu Espírito, porque se uma pessoa entrega a vida para o Senhor dá o Espírito Santo para ela. Então dê o teu Espírito para essa pessoa aqui hoje, meu Pai. Agora, neste momento, receba minha amiga, meu amigo. Receba agora o Espírito Santo, agora mesmo. Receba aí agora. Você pode dizer: vem Espírito Santo, eu te recebo. Isso, fale aí agora. Receba o Espírito Santo. Isso, fala: eu recebo o Senhor agora, Espírito Santo. Fale aí: eu recebo o Senhor agora no meu coração, na minha vida. Diga isso ao Espírito Santo: eu recebo o Senhor agora, eu recebo a tua presença agora dentro de mim. Então receba, amiga, amigo, receba aí agora. Receba o Espírito do nosso Senhor Jesus. Sejam batizados agora, sejam batizados, sejam cheios do Espírito de Deus, sejam cheios da plenitude do nosso Pai. Receba em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. E a partir de hoje,
nunca mais você será a mesma pessoa, nunca mais você será o mesmo homem, a mesma mulher, nunca mais. A partir de hoje, tudo passa a ser novo dentro de si, tudo passa a ser novo dentro do seu coração. Aleluia. Ó Espírito Santo, hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação neste lugar, meu Pai, e não apenas aqui, mas eu tenho a certeza que há pessoas que agora mesmo foram salvas em vários lugares desse mundo, nos hospitais, em casa, em presídios, porque o Senhor faz coisas que nós não sabemos, o Senhor faz obras tão grandes que não chega ao conhecimento, mas o Senhor faz, porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é santo. Então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, meu Pai, digno de toda a glória, digno de toda a honra, é o teu nome, meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Volte ao seu lugar cantando, mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude e beleza. tu és a própria natureza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és amor. Nós te louvamos, ó Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, meu Pai, pois o Senhor, só o Senhor é digno de toda glória, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, louvado seja o teu nome, e todos digam graças a Deus. Nós vamos clamar pela nossa família, de joelhos, dentro de instantes, amém? Mas antes, tome assento e veja esse vídeo que nós vamos colocar, que é muito interessante. Olha só, prepare o vídeo dos 2 jardins. Vocês já ouviram falar qual é o jardim mais conhecido da Bíblia? Qual é? Jardim do Éden. E a Bíblia fala de um outro jardim. Qual é esse jardim? O jardim do Getsemane. Eu creio que já está pronto o vídeo, para nós podermos colocar, já pode até só aqui à frente, diminuir as luzes, só aqui na frente, para melhorar a imagem. Se você prestar atenção, você vai ver o contraste entre esses 2 jardins. Um contraste imenso, porque o jardim do Éden foi um jardim, está bom as luzes, o jardim do Éden foi um jardim de delícias, de prazer, mas o Getsemane não. O Getsemane foi de dor, de agonia, de angústia. O nosso Senhor foi para esse jardim de agonia. Vamos acompanhar com atenção. O primeiro presente de Deus para o ser humano foi um jardim. Por que um jardim? Foi este o primeiro presente de Deus para o ser humano, cuidadosamente plantado pelas mãos do Criador, que fez brotar árvores agradáveis à vista e boas para comer. E no meio dele, a árvore da vida, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E uma única lei: dela não comerás. Por esse jardim, Deus passeava ao entardecer, para caminhar com o ser humano, que ele formou para chamar de filho. Ali Deus plantou
e dali também colhia o início de uma história de amor com a humanidade. Um jardim que tinha um objetivo: construir o relacionamento entre Deus e o homem. Obrigado, Pai! Mas o que era lugar de comunhão se transformou em cenário do pecado. Quando, desprezando a vontade de Deus, o homem escolheu sua própria vontade. No jardim do Éden, ainda inocente, o homem fez a escolha errada. Levando em si a culpa, contaminou toda a alma humana. Passaram-se milhares de anos, até que em outro jardim, Deus resgatasse essa comunhão. E não é coincidência que tenha sido em um jardim. É o símbolo do retorno. Assim como Deus preparou o Éden como presente para o homem, ali, no Getsemane, ele preparou o presente maior para a humanidade: o seu Filho, e por meio dele, a redenção. Novamente em um jardim, lugar onde, perfeitamente inocente, o Filho do Homem fez a escolha certa, dando o exemplo de entrega, esvaziando-se de si mesmo, para render-se à boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Finalmente, o homem escolheu a vontade de Deus. No primeiro jardim, o homem, com sua escolha, cheio de si mesmo, disse: seja como eu quero. Mas no Getsemane, Jesus, se esvaziando de si mesmo, disse: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Sim, ali ele se esvaziou, a alma derramada em favor de tantas almas perdidas. No Getsemane, Jesus plantou a sua própria alma para colher as almas de quem corresponde com fé de uma entrega sincera. No Éden começamos a morrer. No Getsemane, nossa verdadeira vida começou. No Éden, mostra quem o ser humano era e o que ele perdeu. Mas no Getsemane, revela quem Deus é e o quanto ele nos quer de volta. Sim, no Getsemane, Deus convida o ser humano a voltar ao estado inicial, para enfim realizar aquele que sempre foi seu plano e seu maior sonho: uma vida plena com seus filhos, aqui neste mundo e no porvir, na nova terra, em um novo e eterno jardim. Graças a Deus. Como esse vídeo foi esclarecedor, não é? Quer dizer, 2 jardins, um onde Deus mantinha perfeita comunhão com o homem, mas o homem desobedeceu. E o nosso Senhor veio para esse outro jardim para restabelecer a comunhão perdida e para nos levar de volta ao caminho, ao Éden, ao relacionamento perfeito com o Pai. Nós vimos no testemunho da senhora, o nome dela é Jairivane, e o nome do filho parecido também, Jairson. Nós vimos no testemunho dela que não foi pela força dela. Às vezes, o que acontece? A mãe tenta mudar o filho pela sua força, e briga e discute com o filho, não resolve. Não resolve as brigas com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe. Não adianta. Nós podemos querer muito que uma pessoa se converta, mude as suas atitudes, e até nos aborrecemos
nos aborrecemos, ficamos chateados, porque parece que quanto mais falamos, pior fica. Mas nós não devemos ter essa preocupação. Devemos deixar essa responsabilidade com o altar de Deus. Esse peso não é nosso. Quando colocamos a nossa vida no altar, essa responsabilidade com a nossa vida e também com a salvação dos nossos familiares passa a ser do altar de Deus. Nós temos que contar com o altar do nosso Senhor. O que essa mãe falou, a dona Jairivane, o que ela falou foi muito profundo. Ela disse: no mesmo altar que o meu filho subiu para matar o pastor, nesse mesmo altar o meu filho entregou a vida. Nesse mesmo altar o meu filho foi transformado. Muito forte, não é? Quem diria que uma pessoa tão perdida como aquele rapaz pudesse ter hoje a vida que tem, pudesse ser perdoado, pudesse ter alcançado a misericórdia de Deus. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo devem ter essa consciência. Você recebeu o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Então, uma sugestão é que você vá ao altar de Deus nesta campanha, como a dona Jairivane, pela salvação de um filho, de uma filha, do marido, e deixe o altar fazer aquilo que você não pode. Nós não podemos, compreende? Você quer resolver muito uma situação e você tem se cansado. Você tem se cansado porque você tem lutado na força do seu braço. Não faça mais isso. Vamos deixar essas lutas para o nosso Deus. Vamos entregar nas mãos dele. Deixa ele escolher por você. A única escolha que Deus não faz por nós, sabe qual é? É a escolha de tê-lo como Deus, porque isso tem que partir de cada um. Ele não escolhe, ele não nos obriga a obedecê-lo, ele não quer esse tipo de obediência. Deus não quer nada forçado, ele não quer que nós façamos qualquer coisa para ele contrariados. Ele não quer que nós façamos qualquer oração ou mesmo obedecer a palavra dele por interesse. Porque quando o pastor diz: olha, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Então se é assim, eu vou seguir aí o que a Bíblia fala, porque eu quero. Mas essa obediência, ela vem por interesse de ter algo em troca. Mas o que mais agrada a Deus é quando a nossa obediência é realmente por crer nele, por reconhecer que ele é Deus, que ele é tudo, que nós precisamos dele, é reconhecer a grandeza dele. Então nós nos sujeitamos, nós dizemos para ele: eu quero obedecê-lo. Essa escolha Deus não faz por nós, não, essa escolha é pessoal. Ele não faz por nenhum de nós e eu não posso fazer por si, nem você por mim, é cada um por si. A escolha. As demais escolhas, nós podemos e devemos deixar que Deus faça. Porque nós não sabemos escolher da forma correta. Mas se nós deixarmos Deus escolher, ele vai fazer tudo conforme a vontade dele. E a vontade dele sempre é a melhor. Sempre, sempre. Não há dúvidas quanto a isso. Então, se nessa campanha do Jardim do Getsemane, você não tem ainda o Espírito Santo e pedir uma outra coisa, você vai deixar de lado o que é de mais importante, ainda que você seja tentado a pedir uma outra coisa, por exemplo, uma cura de uma doença, um problema muito grave. Você tem diante de si uma situação grave que precisa ser resolvida. E na campanha essas coisas se resolvem. Na campanha nós temos visto pessoas que estavam mais mortas do que vivas receberem a vida. Nós temos visto o que Deus tem feito. Entretanto, se você não recebeu ainda o Espírito Santo,
não ceda à inclinação de pedir alguma coisa para Deus ou por alguém, porque o mais importante é você ser de Deus. E quem não tem o Espírito Santo, está escrito, esse tal não é de Jesus. Não é isso? Que foi o que o Jairson ouviu e entendeu. E ele falou, olha, meu Deus, eu ouvi o bispo pregar que quem não tem o teu Espírito não é teu. Então eu quero ter o teu Espírito. Esse é o entendimento. Compreende? Porque não adianta você querer salvar o mundo inteiro, você querer salvar filho, filha, você querer carregar a família nas suas costas, se você não receber o Espírito de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você está salvo e seguro. Agora você pode ajudar os outros. Mas se você não tem ainda o Espírito Santo, que condições você tem de lutar pela salvação de alguém? Primeiro você tem que estar garantido. Não é isso? É igual quando estamos num avião, o que dizem? O que a comissária de bordo fala? Em caso de faltar a pressão no avião, a pessoa, o adulto, pega a máscara primeiro para si. Depois, se tiver criança, coloca para a criança, auxilia uma pessoa, mas primeiro tem que colocar dela, porque ela tem primeiro que estar bem. Ela tem que estar salva primeiro, para depois querer salvar a pessoa do lado. Não é isso? Então, quem não tem o Espírito Santo, não se incline a pedir outra coisa, porque não tem nada mais importante do que você ser de Deus. E para ser de Deus, está escrito, não é palavra de homem. É preciso ter o Espírito Santo, está lá em Romanos. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito bem. Isso aí é o ponto principal, esse entendimento. Bom, bispo, eu tenho o Espírito Santo, mas você tem que ter certeza. Não é você falar, eu tenho. Você tem convicção mesmo? Mudou o seu interior. Você é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Tem um coração puro, limpo. Perdoou quem tinha que perdoar. É uma nova pessoa que quando alguém faz o mal para você, você é capaz de orar por aquela pessoa, porque quem tem o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Só quem tem. Quem não tem é muito difícil, é ficar com mágoa e querer se vingar. Então, se você tem o Espírito Santo, você vá para o altar, se você tem, vá para o altar e faça como essa mãe. Essa luta que você insiste em batalhar com as suas forças, você não vai conseguir. Não adianta. Eu repito, você está diante de uma luta, você está a se esgotar, você tem esgotado suas forças, você tem vivido preocupado, perde sono à noite, porque você tem tentado, do seu jeito, resolver. Não adianta. Pegue essa situação, vá para o altar, vá nessa fogueira santa para o altar e diga, meu Deus, aqui está essa situação, aqui está a vida do meu filho, do meu marido, da minha esposa, aqui é a vida do meu pai, do meu familiar, aqui está essa situação que eu não posso resolver, mas o Senhor pode resolver. Então, está aqui no altar. E você apresenta a Deus o seu sacrifício, o seu pedido. Compreenderam? Quem compreendeu? Ficou claro isso? Muito claro? Ou tem dúvidas? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Amém. Então, quero pedir a você para ficar de pé e fazermos essa oração. Graças a Deus. Amém. Olha, preste atenção, nesse mês de dezembro, nós estamos a viver essa fé. No dia 14 de dezembro, você poderá passar pelo altar e entregar o pedido a Deus. Se você quiser passar no altar e pegar o papel do pedido, coloque o papel do pedido para que as pessoas vejam. Aí está. Escreva o seu pedido. Se é para ter o Espírito Santo, se não tem, ou se já tem o Espírito Santo. Olha, se você diz assim, eu quero, meu Deus, eu quero isto. Aí você coloca lá. Mas embaixo, não esqueça de escrever no finalzinho. Sobre o Espírito Santo, é claro que é a vontade de Deus, não tenha dúvida que é. É a maior vontade dele, é de habitar em você. Agora, se você tem qualquer outro pedido para fazer, ainda que seja um pedido justo, correto
e tem que ser, nós não podemos pedir para Deus nada injusto. É um pedido justo, mas mesmo assim no final, você diga para Ele, que seja feita a tua vontade. Olha, gente, quando a vontade de Deus prevalece, então você pode ficar tranquilo. Foi a vontade do Pai. É tão maravilhoso, eu fico tão feliz quando a vontade de Deus é feita, porque se vem dEle, nós nos submetemos. E quando é dEle, dá uma paz tão grande na alma. Dá ou não dá? Quando é a vontade de Deus, você fica tranquilo, seu espírito fica sossegado. Porque você diz assim, foi a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor. Então, nessa campanha, vá com esse entendimento. Amém? O seu pedido, você vai colocar com essa consciência, vai colocar nesse papel o seu sacrifício para Deus, o que representa a sua entrega. Veja bem, preste muita atenção numa coisa. Não adianta colocar sacrifício financeiro no altar se você não der a sua alma. Não vá para o altar com o coração cheio de mágoa para apresentar um sacrifício, porque Deus não aceita. Jesus até disse, se você vai ao altar levar a tua oferta e te lembrares que o teu próximo tem algo contra ti, vá lá se reconciliar com ele primeiro, e depois vá até o altar e apresenta a tua oferta. Para você ver como isso é sério. Não é subir no altar, ao altar do nosso Deus, e subir sem compromisso com Ele. Você não dá a alma para Ele, mas quer dar uma oferta em dinheiro. Não faça isso. Não faça porque Deus não aceita. Eu estou sendo sincero com vocês. Nós estamos sendo sinceros, verdadeiro com vocês. Amém? Deus aceita a oferta? Claro que sim. Em toda a Bíblia você vai observar que as ofertas sempre foram apresentadas, mas Ele aceita quando essa oferta representa a entrega da nossa vida. Porque quem entrega a vida ao diabo apresenta alguma coisa a ele que representa a própria existência. As religiões fazem isso. Para o nosso Senhor, quando nós oferecemos uma oferta material, aquilo ali representa a entrega da nossa vida. Ó Senhor, toda a minha vida é tua. E nós sentimos a necessidade de apresentar uma oferta material. Mas se junto daquela oferta não for a minha vida, se as minhas vontades não forem juntas com a oferta, não faça de forma alguma. Não faça, que você não vai agradar a Deus. E nós não vamos ser coniventes de você fazer nada de errado, não. Por isso que nós orientamos. Amém, pessoal? Ah, senhor bispo, mas eu tenho uma oferta grande para dar para Deus. Não importa, grande ou pequena, não é isso que Deus olha. A mulher viúva apresentou as 2 moedas, mas a alma dela era a vida dela, era tudo. Amém, pessoal? Compreende? O que Deus olha é a sua intenção. É se você realmente se esforçou para fazer para Ele o que você podia fazer de melhor. Então, o próprio Espírito Santo vai mostrar o que cada um de nós vai fazer. Amém? Ore a Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Me mostra. E Ele vai dizer, olha, meu filho, oferece isso aqui, faz isso aqui. Ele vai te mostrar. Na hora você vai saber o que você vai fazer no altar. Só o Espírito Santo vai poder mostrar isso para você. Tem que ser entre você e Ele. Vocês compreenderam isso? É difícil de entender? Não é difícil. Então, Deus quer que você tenha o Espírito dEle. Vamos deixar para Ele o que nós não podemos fazer. Vamos deixar que Ele escolha por nós. Nós podemos até ter os nossos pedidos, mas no final de tudo, Senhor, isso é o que eu penso que é o melhor para mim, mas eu não sei. Por isso que eu te digo, faça a vontade do Senhor. Então, quando você diz assim, faça a tua vontade, aí sabe o que Ele diz? Então deixa comigo. Pode deixar comigo. Deixa que eu resolvo. Eu resolvo para você. Amém? Eu resolvo. Deixa o seu filho comigo, que eu cuido dele. Deixa o seu marido comigo, teimoso, mas eu vou mudar o coração duro dele. Deixa que eu dou um jeito no coração duro do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Deixa que eu cuide disso. E Ele vai cuidar. Graças a Deus. Amém? Então, esse é o papelzinho que, se você não tiver, você pega aqui no altar
para escrever o seu pedido. E o seu envelope você prepara. É você e Deus, prepara lá. Nós só vamos oferecer o papelzinho para pôr o pedido. Amém? Eu sei que quase todos vocês já o fizeram, mas é só para você ter consciência. Amém. Feche os seus olhos. Meu Pai, são 2 jardins, e o Senhor foi exatamente para o jardim da dor, da agonia. O jardim em que o Senhor carregou ali uma profunda tristeza, mas tudo por nós, por nossa causa. Louvado seja o teu nome para todo sempre, meu Pai. Nós vamos levar os pedidos do teu povo lá para o Getsêmani. Nós levaremos os pedidos para esse lugar onde o Senhor sofreu com agonia, com amargura na tua alma. E o Senhor ouvirá. Há pessoas que vão pedir o batismo com teu Espírito, porque elas querem ser do Senhor. Há outras, meu Pai, que já têm o batismo e vão pedir algo conforme a tua vontade. E o Senhor vai realizar, porque o Senhor tem prazer em atender os desejos da alma quando são justos e verdadeiros. Ó Espírito Santo, essas pessoas que estão a viver esta fé, dê forças para que elas possam realmente fazer o que o teu Espírito deseja. Pergunte, minha amiga, meu amigo, ao Senhor Jesus agora, o que Ele quer que você faça. Se você quer vir ao altar para fazer o seu propósito, pegar o seu papel, vem aqui fazer o seu propósito também com Deus nesta campanha do Jardim do Getsêmani. Pode pegar aqui ao altar para escrever o seu pedido e fazer seu propósito. E você que já o fez, fale com Deus aí e pergunte a Ele o que Ele quer que você faça. Pergunte ao Senhor Jesus. Pergunte, porque ninguém melhor do que Ele para lhe orientar. Fale com Ele. Pelas praias galileias vem Jesus, imaginando aquela cruz e a dor que sentiria. Pegue as fotos dos seus familiares para a oração da família. No Getsemane ele orou e disse: Pai, sua vontade seja maior que o meu querer. E a multidão gritava: se tu és o Cristo, salve-se. Mas ele preferiu beber daquele cálice. Mestre, Perdoa, eu também fui Jerusalém. Assim como Pilatos eu disse amém. eu lavei ali as minhas mãos também. Mestre, um dia eu também já te neguei, não te reconheci como meu rei. Entre malfeitores colocaram meu Jesus nos braços lá da cruz. Vamos agora orar pela nossa família. Os pastores, vêm orar comigo aqui ao altar. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos neste momento falar com o nosso Pai. Se você puder aí no seu cantinho dobrar os seus joelhos, você deve fazer isso também, para orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, orar para que o Espírito Santo, para que Deus salve a sua família. Vamos nos colocar de joelhos perante o nosso Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, a tua palavra diz que
que quando nós clamamos, intercedemos e buscamos, que o Senhor responde. E agora nós dobramos os nossos joelhos pela nossa casa, pela nossa família, pela família do teu povo. Há mães que estão aqui, levantam esse clamor pelo filho, que talvez está nas drogas, talvez está perdido, mas não há caso perdido que o Senhor não possa resolver. A verdade é que não há impossíveis para o Senhor. Então visita agora, meu Pai, a nossa casa, o nosso lar, o marido, a esposa, o filho, e restaura, que toda enfermidade, toda doença, a incredulidade, o pecado, o mal, seja arrancado, meu Pai, porque essa é a tua vontade. Nós não estamos a pedir algo que seja contra a tua vontade, não. Nós estamos pedindo, meu Pai, que a tua vontade se cumpra, que esta casa e esta família seja restaurada agora, em o nome do Senhor Jesus. De joelho nós apresentamos, meu Pai, a família dessa mãe, desse pai que está completamente destruída, esse filho que teve a cabeça virada para o vício das drogas, da bebida, do tabaco, o filho que está com a mente virada para o vício da pornografia. Ó Todo-Poderoso, manifesta o teu poder, transforma esse marido que já foi embora de casa, ou está prestes a ir embora, para colocar um fim nesse casamento. Aonde chega o teu poder, chega a vida, meu Pai. Então manifesta-te agora. A tua vontade é que haja união familiar, é que haja a paz, o diálogo, a transformação. Em o nome do Senhor Jesus, de joelhos nós profetizamos que a família do teu povo seja salva e abençoada. Que haja salvação hoje, agora, meu Pai. Se nós nos colocamos de joelhos, porque há famílias arrasadas, destruídas. Nós temos visto a destruição, os vícios, quantas tragédias têm acontecido, quantas mortes, quanta violência, quanta maldade, quantas coisas horríveis têm acontecido nas famílias. Mas nós oramos, nós clamamos a Ti, meu Pai, para que haja salvação, a proteção para a nossa família. Proteja, meu Senhor, proteja, livra do mal. O Senhor é família, o Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor instituiu a família aqui na terra, não para que a família venha viver o tormento como tantas famílias têm vivido, casamentos destruídos, filhos viciados. Meu Deus, quantas coisas horríveis, é filho contra pai, pai contra filho, quanta maldade, quanta violência. Guarda a nossa família e livra do mal, meu Pai. Livra, ó Espírito Santo. De joelhos nós oramos pela família, nós pedimos pela família, nós entregamos em Tuas mãos, meu Pai, a nossa família. Ó Espírito Santo, eu tenho a certeza que o Senhor ouve. De joelhos nós oramos pela nossa família, de joelhos no altar nós entregamos ao Senhor os nossos familiares, sejam guardados e protegidos. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Deus guarda e protege a nossa família. Porque se Ele não guardar e não proteger, quem é que vai poder fazer isso? Ninguém vai poder fazer. É ou não é verdade? Amém. Olha só. Graças a Deus. Não se esqueça que a partir do dia 10 nós daremos início ao jejum de Daniel, até o dia 31 de dezembro. Serão 21 dias desse jejum, não de alimentos, não de água, não do pão, mas de informações, para que venha o Espírito Santo sobre todos e quem já tem seja avivado. E todos os dias, a partir de segunda a sexta, inclusive amanhã é feriado, nós teremos a oração. Amanhã é feriado, não é? Essa segunda é feriado, a outra segunda também, aqui em Portugal. A reunião está a ser transmitida, eu digo aqui em Portugal, feriado. Mas amanhã
nós teremos o clamor às 22 horas. Você deve unir a sua fé com a nossa, de todos os pastores, bispos de Portugal, esposas. Você tem participado do clamor? Quem tem participado? Tem se ungido também? Quem não sabia desse clamor? Levanta a mão. Quem não sabia? Vocês estavam fora de Portugal? Então nós estamos com clamor às 22 horas. Se você quer orar conosco, né, tem as imagens aqui, se você quiser clamar conosco, às 22 horas, prepare um frasquinho com azeite, uma garrafinha com azeite, para você se ungir antes da oração. Está bem? Tá bom. Graças a Deus. Nós vamos agora honrar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós vamos servi-lo com as nossas primícias, com as nossas ofertas. Escuta bem, antes de você vir aqui, antes de qualquer pessoa vir à frente, primeiro eu gosto que você entenda, que você compreenda. É mais importante você compreender do que não agir rapidamente, precipitadamente. Não faz isso não. Tenha paciência primeiro. Olha só. Como é que o nosso Deus recebe o que nós damos para Ele? Como é que Ele avalia? Como é que Ele pesa? Muito simples. Muito simples. Olha só como isso é forte. Jesus estava a observar as pessoas levarem ao gasofilácio as suas ofertas. Ele estava a observar. Ele olhava uma por uma que ia levar a oferta. Ele tinha interesse pela oferta? Lógico que não. Mas o que ele observava era a maneira que as pessoas levavam. Com que intenção? Qual era o coração de cada uma? E de repente ele chega para os que estavam em torno dele, para os seus discípulos, e disse assim: vocês viram aquela mulher? Ninguém deu mais do que ela. Mas Senhor, ela deu 2 moedas. 2 moedas. Jesus disse: aquelas 2 moedas era o sustento dela. Olha só, as 2 moedas era para que ela comprasse o alimento, a comida. E o que ela fez? Ela levou e deu para Deus. Jesus disse: os ricos dão o que sobra. Aparentemente, eles dão mais, porque dão um volume maior. Mas quem deu mais foi essa mulher, porque da sua pobreza ela deu o melhor que tinha. Compreende como Deus avalia a oferta? Não é a quantidade do que você dá, mas o que Ele avalia é o seu coração. Você sabe por quê? Porque o que nós damos reflete o que há dentro do nosso coração. Se você considera muito uma pessoa, você quer dar um presente para ela que mostre toda a sua consideração. Mas se ela não é tão importante, você pensa assim: fulano tem que dar um presente para o fulano, a fulana é minha amiga. Vou dar, na outra vez ela me deu um presente, se eu não der fica chato. Tem sentido? Esse presente tem sentido? Não. Imagine que alguém faça isso com Deus. O que nós damos representa o que nós temos aqui dentro. O que eu dou para Deus é o que Ele é para mim, o que eu sinto em relação a Ele. Por isso que na hora de oferecer a oferta é isso. Oh, meu Deus, está aqui a minha oferta. Eu ofereço de coração. O Senhor não me obriga, o Senhor não... Mas eu quero dar, é espontâneo. O Senhor não me obriga a dar nada. Deus não obriga a nada. Você sabia que Deus não obriga ninguém a nada? Nada, nada, nada. Por exemplo, a sua alma. O que Ele mais quer é a sua alma e a minha alma. Mas Ele obriga alguém a dar alma? Não, cada um faz a sua escolha. É ou não é verdade? Se quiser dar, você dá. Se não quiser dar a alma, você não dá a sua alma. Não é assim?
Deus não obriga ninguém a nada. Nada vezes nada. Tudo tem que ser de coração, espontaneamente. Então, quando você entra na Universal, você tem essa liberdade para você servir a Jesus ou não, de entregar a sua vida a Ele ou não. A nossa função é ensinar. Quem crê, faz. Quem não crê, quem crê entrega a vida, quem não crê não entrega, e cada um é cada um. Amém? Deus não obriga. Se Ele não obriga, quem somos para obrigar alguém a alguma coisa? Quem somos nós? E longe de nós tal coisa. Amém, pessoal? Então eu vou fazer essa oração por vocês agora. Pegue sua oferta que você quer dar, que vai dar para Jesus, seus votos, suas primícias, que eu quero fazer essa oração nesse último dia do mês, porque em nome de Jesus, você vai entrar nesse mês de dezembro, um mês abençoado. Amém, pessoal? Jesus é o primeiro e é o último. Nós vamos entrar no último mês do ano, e eu tenho certeza que será um mês muito abençoado para todos vocês. Você crê nisso? Jesus tem sido o primeiro na sua vida? Tem sido mesmo o primeiro? Então, se Ele é o primeiro na sua vida, não se esqueça disso. Inclusive, no próximo domingo, no dia 7 de dezembro, nós teremos a consagração das primícias. Jesus é a primícia de Deus. Ele tem que ser o primeiro em tudo. O domingo das primícias, no próximo domingo. A Bíblia fala que Jesus é a primícia de Deus. A ordem, conforme Paulo disse, é esta: Cristo, as primícias. Conforme está escrito, Jesus é o primeiro. Tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ele primeiro, depois você, depois sua família. É assim que tem que ser, essa é a ordem. Deus, você, sua família. Entenderam? Mas nunca você primeiro e Deus depois. Então, as pessoas que devolvem suas primícias têm essa consciência. Deus é o primeiro. E interessante que Jesus disse que Ele é o primeiro e Ele é o último. Desde o primeiro mês do ano, janeiro, você vem servindo a Jesus com suas primícias. É ou não é verdade? Todos os meses você tem servido. Agora vai ser o último mês do ano e você vai fechar o ano com a fidelidade. Senhor, Tu és o primeiro, Tu és o último. Eu iniciei o ano com fidelidade e vou terminar o ano com fidelidade, porque o Senhor é o primeiro na minha vida. Essa consciência, com essa consciência, no próximo domingo, dia 7 de dezembro, nós apresentaremos as nossas primícias ao nosso Pai. Amém? Deixa eu orar por vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, receba as primícias do Teu povo, de maneira, meu Pai, que essa pessoa veja e tenha o melhor em sua vida, no seu trabalho, em tudo que ela fizer, que ela tenha o melhor dessa terra. Nós vamos ungir hoje essa quinta unção das primícias. Ó Espírito Santo, nesta quinta unção, meu Pai, que haja a bênção do Senhor para aqueles que se propõem a servi-lo, para ganhar almas para o Teu reino. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu apresento as primícias do Teu povo, as ofertas, que o Teu povo tenha o melhor desta terra, em o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode trazer suas primícias para Deus, pode trazer suas ofertas. Sirvam, e creio que os pastores estão com azeite aqui à frente para ungir aqueles que têm devolvido suas primícias. Amém. Chega um pouquinho mais atrás, os obreiros, para dar espaço para as pessoas, por favor. Graças a Deus. Nós vamos fazer a oração final para você voltar para a sua casa. Graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as... Você já pode passar a última oração para você voltar em paz para casa. Eu sei que alguns não querem voltar, mas precisamos terminar a reunião. É ou não é verdade? Está quentinho aqui dentro, né? Lá fora está até quente, até demais aqui dentro. Mas
Chega lá fora, se agasalha bem. Porque está quentinho aqui. Chega lá fora no frio, aí você tem um impacto. Não é? Mas vamos então dar a bênção final para vocês. Na saída, todos vocês, você vai encontrar, os obreiros vão estar com o envelope das primícias, você pega para preparar as primícias para o próximo domingo. Graças a Deus. Deus é grande, é ou não é, pessoal? Me diga uma coisa, quem está bem? Quem está bem? Mas bem, bem mesmo? Quem está alegre? Alegre. Graças a Deus. Olha, é o seguinte, por falar em alegria, domingo que vem, dia 7, nós teremos o domingo da alegria completa. Toda a tristeza que Jesus sentiu lá no jardim do Getsemane foi para pôr um fim a toda a tristeza. Então, domingo que vem vai ser o fim da tristeza. Se você conhece uma pessoa muito triste, uma vida triste, sem graça, você vai dizer para essa pessoa, olha, fulano, vamos comigo à igreja para você receber a alegria. Vai ser o domingo do fim da tristeza, domingo que vem. Graças a Deus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, agora eu quero pedir que o Senhor dê uma semana muito feliz para o teu povo. Esse feriado de segunda-feira, meu Pai, em que nós estaremos na tua casa para buscá-lo. Eu peço que o Senhor abençoe o teu povo. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, muito feliz para todos. O teu povo veio hoje buscá-lo. E eu tenho a certeza que ninguém sai daqui hoje do mesmo jeito. Que o Senhor está aqui. E muitos testemunhos serão dados, meu Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece a intenção dos teus servos. E sabe, meu Pai, que o nosso desejo é que essas pessoas te conheçam e sejam salvas. Porque senão, tudo que nós fizermos, todo o nosso trabalho, será em vão, será inútil, meu Pai. Nada para nós é mais prazeroso do que estar na tua casa. Não tem cansaço, não tem preguiça, nada disso. É prazeroso para nós, é um compromisso contigo, de estar pela manhã na tua casa aos domingos. E eu te agradeço por esta manhã, pela tua palavra, pela salvação. Conduz o teu povo de volta para casa, em o nome do nosso Senhor Jesus. Agora vamos fazer a oração que o nosso Senhor ensinou. Mas faça essa oração com entendimento, não rápido, desesperado. Mas vamos fazer essa oração do Pai Nosso com toda a nossa alma. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Muito bom dia. Os pastores todos estaremos aqui.